verdade, né, com esse tempo sensível que a gente está vivendo, é muito importante de nós palestinos ter esses espaços para a gente conseguir falar, expressar e realmente mostrar a nossa visão também sobre a questão palestina, porque infelizmente estamos em um momento que todas as pessoas estão falando da visão palestina, só que ninguém está ouvindo a visão palestina mesmo dos palestinos, né? Então, por isso eu agradeço muito essa oportunidade. Eu me chamo Eroá Salgueiro, eu tenho 27 anos, faço 8 anos aqui no Brasil, com condição de segundo refúgio, na verdade, porque eu nasci na Síria como refugiada palestina. Como? Eu sou refugiada de 48. A maioria dos palestinos nascidos fora da Palestina são chamados de refugiados de 48, porque somos filhos, netos, bisnetos de palestinos que foram obrigatoriamente expulsos das suas casas. Então, meu pai e a família dele moravam na cidade de Haifa. Meu pai nasceu em Haifa, na Palestina, e ele foi expulso em 1948 da sua casa obrigatoriamente com força da arma pelas milícias sionistas e foram refugiados para a Síria. Então, a lei na Síria, quem nasce filho, neto, bisneto de refugiado palestino de 1948 fica na situação de refúgio, a gente não perder nosso direito a retorno para a Palestina. E seria esse direito a retorno? Seria em 1947, a ONU, quando a ONU dividiu o território palestino entre 54% para o movimento sionista e 46% como território palestino, eles colocaram também a Lei 194. A Lei 194, que promete o retorno dos refugiados palestinos que saíram obrigatoriamente das suas terras. Então, e essa lei nunca foi aprovada, e na verdade, em 1947, quem não aprovou essa lei, quem não deu, quem que foi, tipo, o último voto que deu aquela coisa de divisão, que é sim ou não, foi o Brasil, na verdade, naquela época que não foi aprovada a lei. É, e é por isso eu nasci como refugiada palestina na Síria, com todos os meus direitos, mas com documento de refúgio. Em 2015 eu vim para cá pedindo meu segundo refúgio, depois da Revolução Síria, tudo que aconteceu, sabe, refugiados palestinos, então a gente vivemos a segunda Nakba na diáspora, na verdade, porque não sei se vocês têm uma ideia que o Ali Yarmouk, que é o campo de refugiados palestinos em Damasco, que é dos maiores campos de refúgio palestino, era 1 milhão de pessoas palestinas em condição de refúgio. E foi atacada pelo regime do Assad, e foi uma massacre grande, um cerca por 4 anos, até que eu tenho um tio que morreu de fome dentro dessa cerca desse campo. Então, em 2015 eu cheguei aqui no Brasil pedindo refúgio e é bom falar que eu sou cineasta, mas também eu sou coordenadora de 3 movimentos políticos da Palestina aqui no Brasil. É o movimento amplo, que é o Caminho Palestino Revolucionário Alternativo, que junta dentro dele vários movimentos, várias organizações e institutos palestinos na diáspora e na Palestina histórica, como o Samadun, a rede Samadun, pela solidariedade aos prisioneiros palestinos, e é o movimento Al-Karama, que é a dignidade para as mulheres palestinas. Então, com a situação que está acontecendo hoje, todo mundo está sabendo, todo mundo está acompanhando ao longo desses 50 dias, né? Só que é muito importante a gente falar que a questão não começou dia 7 de outubro. Isso é muito importante, que tipo, um plano imperialista, sionista gigantesco que aconteceu em 1897, desde a primeira conferência do movimento sionista para decidir que eles vão ocupar o território palestino. Então, não é uma coisa que começou recentemente, começou em 1897. E depois disso começou realmente na Terra com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e depois a invasão começou em 1947, 1948, e a gente viveu outras várias guerras e mais ocupações que ficam até hoje, que a gente tem o território da Palestina dividido em 3 territórios.
que é o Estado de Israel, que a gente chama de território de 48, como que foi ocupado em 1948, então a gente chama de território de 48. Temos Cisjordânia e faixa de Gaza. Cisjordânia dividida por três territórios também, A, B, C. Esses três territórios são A, que é o território onde que os palestinos moram, que são os centros das cidades da Cisjordânia. Temos B, que é os lugares militares do exército israelense, dentro da Cisjordânia. C, os assentamentos que criaram ao longo desse tempo em cima do território da Cisjordânia. Essa divisão veio através da maior traição na história palestina, que é o Acordo de Oslo. Acordo Oslo, que é um acordo que dividiu o território palestino para dois estados, Estado palestino e Estado israelense. Estado palestino em cima de 22% só do nosso território, por isso eu chamo de traição, porque não é para nós aceitar dois estados, não é essa o que o povo palestino está querendo, não é essa que a gente está, o que é o justo de ser, né? Porque são são pessoas europeias, colonos, que invadiram nossa terra e estão vivendo em cima do nosso território, então não é justo que eles tenham nem um pedacinho da nossa terra. Então, tipo, imagina de dividir que é 78% para eles e 22% para nós, dividir a Jordânia e a faixa de Gaza. Além disso, o Acordo do Oslo foi em 1993. Em 1996, o Benjamin Netanyahu, naquela época, ele era o ministro da guerra israelense. Então, ele fez o acordo de criação de assentamentos em cima desses 22%. E a partir daquele tempo, foi criando os assentamentos dos colonos em cima da faixa da Cisjordânia, que hoje em dia a gente tem 166 assentamentos. Então, você vai imaginar que os palestinos estão bem cercados nos centros das cidades, você tem as montanhas e todos os lugares mais altos, todos os lugares que estão de plantação, de indústria, os lugares mais perfeitos da terra são para os assentamentos e tem o muro de apartheid e você atravessa até que é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza fica no litoral da Palestina, só que a questão que muita gente não sabe é que a faixa de Gaza começou cerca por conta que o Hamas ganhou as eleições na faixa de Gaza em 2006. E isso é muito importante que as pessoas sabem que a autoridade palestina que está hoje controlando a Cisjordânia é a mão direita da ocupação israelense, porque ainda com o Acordo de Oslo não foi um Estado soberano, não é assim, é um Estado sob controle israelense, é um Estado palestino sob controle israelense. Então, a gente tem os acordos de assentamentos, a gente tem os acordos de segurança, a gente tem que é o território dessa Jordânia dividido em três pedaços, em três territórios diferentes. E além disso, que você tem que o exército israelense, as forças do exército israelense, eles podem invadir, prender e meter o que eles querem de crimes dentro dessa Jordânia sem ter nenhum tipo de defesa. Então, o Acordo do Oslo até que acabou com a resistência palestina. Se você resistir em qualquer forma, até com arte, você vai ser considerado terrorista. Então, a questão não é que de você ser armado ou não, não é a questão de você falar que é a Palestina livre do Rio Mar ou não, a questão só de você começar a pensar na ideia que é a Palestina livre do Rio Mar e você meter qualquer forma de resistência, você vai ser considerado terrorista. Então, e aqui é um ponto muito importante da gente olhar quem que está considerando os palestinos como terroristas? Quem que está colocando essas leis de ser terrorista ou não? Por exemplo, a Rede Salmadun de Solidariedade aos Prisioneiros Palestinos, que eu sou coordenadora deles aqui no Brasil, a gente faz campanhas pela libertação dos prisioneiros e também para ter o mínimo dos direitos dentro das prisões, porque as prisões da ocupação israelense não têm um mínimo dos direitos para os prisioneiros, nem de saúde, nem de defesa, nem de advogado, nem de tribunal, nem de julgamento, nem nada, nem de se defender mesmo, nem de visitas familiares, nada desses direitos que deveriam ter para qualquer prisioneiro não existem.
E o Samadun, em 2020, em março de 2020, foi considerada terrorista internacionalmente pelo o ministro da Guerra israelense, porque a gente defende terroristas pela visão deles. Mas quem são esses terroristas? E a gente viu ontem, com essas 39 pessoas que saíram, e hoje também mais 30 pessoas que foram libertadas, que alcançaram a sua liberdade. A maioria são crianças. A gente tem 7.200 pessoas presas dentro das prisões da ocupação israelense, e esse número antes de 7 de outubro. Muito importante a gente considerar isso, que antes de 7 de outubro a gente tem esse número, e entre esse número tem 286 crianças. E isso antes de 7 de outubro. A partir de 7 de outubro até hoje, a gente não sabe quantas crianças que foram presas. E tá muito difícil de dizer, né? Então, e o que são crianças? Tipo, qual a idade, qual a faixa etária dessas crianças? A partir de 14 anos até os 17 anos. Uma coisa importante é que a criança palestina, na lei israelense, é até os 16 anos. A criança israelense é até os 18 anos. Então, a partir dos 16 anos, para a criança palestina, ela não é mais criança, é adulta. Para legitimar para eles prender essas crianças. Mas a gente sabe que, pela lei internacional, são crianças. Então, não é uma coisa de eles, de eles fazer essa brincadeira que começar a prender as crianças a partir dos 16 anos ou a partir dos 15 anos e não colocar o julgamento e ficar uma prisão administrativa que não tem julgamento, não entra no tribunal, não tem crime, e fica renovando cada 6 meses. Então é uma coisa que esse tipo de prisão é só prisão de militares. Imagina aplicada em crianças em Jerusalém e Cisjordânia. Então essa coisa que eles prendam com 14, 15 anos, ficar em prisão administrativa por 2 anos, depois disso, com 16 anos, fica um julgamento específico de um crime e pega uma detenção por 9, 8 anos. E aí a gente viu que muitas dessas crianças que alcançaram a sua liberdade ontem, são crianças que têm pelo menos 10 anos de prisão. Então, isso é muito, uma coisa muito importante a gente olhar o que deixou, por exemplo, a resistência palestina fazer o que fizeram em 7 de outubro. E essa é uma das coisas mais importantes, porque agora todas as perguntas, você condena o Hamas, você condena o Hamas, mas também o que eles fizeram não é justo, porque também tem civis. É, aqui uma informação muito, muito importante. Não tem civis israelenses. Todos são treinados a partir dos 12 anos. Começa treinamento militar. Então, tipo, todos são exército na reserva. E pouca gente também que sabe sobre isso, que são exército em reserva, porque agora, no momento que só Israel falou que estamos entrando em guerra, eles conseguiram juntar 350 mil pessoas para entrar no exército. Como que essas pessoas estão treinadas? Porque você tem toda a população israelense é treinada militarmente. E tem crianças que estão sendo treinadas militarmente a partir dos 12 anos, e isso você acha nas comunidades mais conservadoras dentro de Israel. É, mas voltando à questão dos prisioneiros palestinos. É, por exemplo, a questão dos prisioneiros palestinos, uma das questões mais importantes que, por exemplo, a resistência palestina fala sobre. E a gente quer que a libertação de todos os prisioneiros palestinos. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, a Esther Jabis, que alcançou a liberdade hoje, e eu tô das coisas mais importantes que me deram muita felicidade, que o Esther Jabis era das primeiros nomes que a resistência teve colocado, porque a Esther Jabis é uma mulher que foi presa em 2015 por um acidente dentro do carro dela no checkpoint na Cisjordânia. Desculpa, em Jerusalém. Ela estava indo
trocando o tijolo, eu esqueci o nome. O soldado empurra ela dentro do carro, fecha o carro em cima da mão dela, corta 4 dedos na mão dela e deixa o carro pegar fogo e ela dentro do carro. E queimou mais de 100% do corpo dela, foi levada diretamente para a prisão, foi condenada a 11 anos de prisão por tentar fazer uma ação no checkpoint, uma tentativa de ação no checkpoint. E ela mãe, ela mãe de 2 filhos, e ela foi, ao longo desses 8 anos que ela está presa, eu já ouvi muitas presas palestinas que alcançaram a sua liberdade, saíram, falando, esquece, todo mundo que está na prisão, focam na Isra Jabis, porque ela não tem direito nem paracetamol para aliviar o dor. Ela não tem direito a acesso à saúde, ela não tem direito a visitas familiares, ela não tem direito de colocar advogado para se defender, ela não tem direito nem de investigar o acidente que aconteceu com ela. E ela está presa há 8 anos e ainda faltava mais 3 anos, só que agora, graças à resistência palestina, que ela está livre hoje e ela está junto com os filhos dela. Então, imagina essa situação que a gente está falando, que é uma das pessoas que a gente viu. Ahmad Manasra, por exemplo. Ahmad Manasra é uma criança que foi preso com 13 anos de idade. Depois de atirar nele, foi levado diretamente para a prisão. Foi torturado em todas as formas psicológicas e físicas, até que depois de 3 anos ele esqueceu a mãe dele. Quando a mãe conseguiu visitar ele depois de 3 anos, para a primeira vez que ela está visitando o filho, ele não lembrou da mãe dele. Então, a gente está falando de umas situações que é nada de comparação entre esses 250 reféns. Porque esses reféns que estão sendo libertados hoje, estão saindo, estão falando, fomos tratados de forma bem humana, nós pegamos todos os nossos direitos dentro da prisão, ainda que são reféns, não são prisioneiros políticos. E é muito, muito diferente isso. Então, imagina como que é a situação dos prisões israelenses e como a resistência palestina tratou esses 250 reféns. E isso a gente fala há muito tempo também. Ahmad Manasseh, até hoje, ele está na prisão, ele tem 21 anos. Ele já está 8 anos na prisão. Mais de 8 anos, desculpa, 7 anos, mais 9 anos na prisão. Então, tipo, imagina, ele não foi colocado no primeiro grupo que foi libertado ontem, porque ele não é mais criança. Mas ele foi preso com 13 anos, então imagina, ele perdeu a mente total. A gente está vendo vídeos, uns prisioneiros que estão saindo, que estão perdendo a memória total de tanta tortura que tem dentro da prisão. Mas também muito importante a gente falar que a prisão palestina, a prisão os prisioneiros palestinos entre eles, entre si mesmo, eles criam uma coisa, uma regra que prisão é o momento de você aprender, é o momento de escola. Então, ficam fazendo formações políticas, formações históricas, ficam fazendo rodas de conversas. São as melhores pessoas que saíram da prisão, por exemplo, o Yahya Sinwar, que saiu, Yahya Sinwar, que agora, que ele é que é o responsável pelo departamento militar pelo departamento político do Hamas dentro da faixa de Gaza. Yahya Sanwar, ele era um prisioneiro que ele estava 18 anos dentro da prisão, saiu com um acordo de troca e hoje em dia ele é nesse lugar, entendeu? Então é uma coisa, prisão é uma formação. Só que também muita gente não fala sobre as mulheres que dão luz para seus filhos dentro das prisões e o filho fica morando dentro da prisão até os 2 anos. A ocupação israelense, o exército israelense tenta usar essas crianças, tenta usar a situação da mãe, que ela acabou de dar luz para esse filho, para ser espião.
das outras mulheres dentro da prisão. Então, é muitas formas desumanas, muitas formas que não tem nada a ver com a humanidade, não tem nada a ver com direitos humanos. Ao longo desse tempo, e agora as pessoas vêm falando para mim que aconteceu no 7 de outubro foi um erro. Não, quando a resistência palestina deu essa reação porque o povo palestino não aguenta mais. E a gente viu como que eles ficaram ainda mais com aquela, sabe, é, é, barbaridade que eles começaram a cometer esses genocídios, esses massacres que a gente viu, que hoje em dia, com esse tempo, esses 2 dias agora, tem pessoas que estão falando que tem mais de 8.000 pessoas ainda embaixo das suas casas. Então a situação fica que é uma questão complicada, uma questão que não é para ser tratada em forma de a gente falar em paz. Não, não é isso. Paz acontece quando a gente derrubar a ocupação israelense. Ponto. Quando derrotar esse fascismo, quando derrotar esse nazismo, a gente consegue o nosso paz. Então, agora, falando que é, o sangue dessas crianças que morreram na faixa de Gaza não foi por nada, foi por libertação desses prisioneiros. Porque hoje, quando a gente está vendo que essas mulheres, essas crianças estão conseguindo sair, é, 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 estão conseguindo alcançar a sua liberdade, juntar com as suas famílias e conseguir, pelo mínimo, sentir um pouquinho da liberdade ainda dentro dessa prisão grande que a ocupação criou na Cisjordânia, faixa de Gaza, mas pelo menos o sangue dessas crianças não foi por nada, foi por libertação desses prisioneiros, por derrotar esse sistema das prisões israelenses. Então, em geral, não sei, eu gosto mais de pegar perguntas do que falar, mas eu gostaria só no início de a gente colocar, em geral, como é que é a situação dos prisões israelenses, como que é a situação dos prisioneiros palestinos, a prisão administrativa, que é uma das coisas mais brutais, na verdade, do mundo, que é você prender uma pessoa e ficar. A gente tem 570 pessoas em prisão administrativa. Então, só renova a cada 6 meses. E o único jeito de você alcançar sua liberdade uma coisa só, que você consegue fazer greve. Quando você faz greve, então você sabe que você vai libertado, ou vai alcançar sua liberdade de você se juntar com a sua família, ou você vai continuar com a greve de fome até você morrer. E isso já aconteceu com vários prisioneiros que entram a greve de fome e Israel fica com a sua decisão que não vão libertar esse prisioneiro até o prisioneiro morrer. A gente tem vários prisioneiros que estão com câncer, que não conseguem remédio. A gente tem vários prisioneiros que estão em situações de saúde muito complicada e não têm nem direito ao ir e ver o médico. Então, é uma situação e isso a gente só está falando sobre prisioneiros, né? Então, imagina, nós não falamos sobre a situação da moradia, a situação do meio ambiente, a situação dos palestinos dentro do Estado israelense, dentro do território de 48. A gente não está falando da cerca da faixa de Gaza, que está há 17 anos. A gente não está falando sobre a água venenosa que chega para todos os palestinos. A gente não está falando sobre que eles controlam até o alimento, até quantos calores entram para cada cidadão palestino dentro dessa Jordânia, faixa de Gaza. A gente não está falando sobre nada disso, a gente está falando só sobre os prisioneiros por enquanto, e tem todos esses detalhes, tem toda essa desumanização que eles cometem diariamente, em forma cotidiana com os palestinos. Então, e, e, e e isso tem uma resposta só uma resposta. Quem vai conseguir libertar a Palestina são a mão dos palestinos. É a mão dos palestinos que vai libertar a Palestina, porque nesse momento nós vamos conseguir derrotar essa ocupação. Mas também, antes de a gente pensar em derrotar essa ocupação sionista, nazista tipo, mais fascista que a gente tem nesse tempo,
antes da gente pensar nisso, a gente tem que derrotar também a autoridade palestina, que é a mão direita dessa ocupação israelense. Mas agora eu vou deixar com você, se quiser abrir para as perguntas. Primeira coisa, a gente tem que falar como que foi criada essa autoridade, né? Então, isso é muito importante. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, era que, na verdade, uniu toda a resistência palestina na Revolução Palestina e na Primeira Intifada, né? Então, o que aconteceu que na Revolução Palestina, que era o OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, juntava vários partidos, frentes, movimentos políticos palestinos naquela época, e era a presidência na mão do Yasser Arafat. Então, até a primeira intifada, né, 87, sim, falei certo. Em 1987, a primeira intifada aconteceu, era em uma forma bem forte mesmo, porque começou da faixa de Gaza, na verdade, por um colono israelense é, 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 que estava dirigindo um caminhão e subiu em cima dos trabalhadores palestinos que atravessam para o território de 48 para trabalhar lá. Então matou um grupo de trabalhadores palestinos que estavam atravessando para o território de 48 e a partir dessa ação que começou a Intifada, a primeira revolução palestina em 1987. Então foi bem forte porque pegou na Palestina histórica toda e também nas fronteiras, porque nas fronteiras a gente tive toda a resistência armada também na Jordânia e Líbano. Como que negociaram com Yasser Arafat? Eu não faço ideia. Eu acho que essa é uma traição que aconteceu, que em 1991 foi a primeira conferência de paz que os árabes sentam na mesma mesa com os sionistas para negociar o paz. Mas que paz que eles colocaram depois, que isso apareceu 2 anos depois com o Acordo do Oslo, que é o Mahmoud Abbas, que é o presidente atual da Autoridade Palestina, ele que estava fazendo essas negociações. Então, o que aconteceu é que quando foi e o OLP participou nessa conferência de paz em 1991 em Madrid, eh, muitos dos frentes e partidos, movimentos políticos palestinos saíram do OLP. Então, o que ficou o Fatah, que é o Yasser Arafat, que é o líder do Fatah também. Então, o Fatah ficou e o Fatah pegou a presidência do OLP e seguiram e participaram no nome do OLP. Só que, por exemplo, nem Jihad Islâmico, nem Hamas, nem Frente Popular para a Libertação da Palestina, nem Frente Democrática para a Libertação da Palestina, nem vários outros frentes e movimentos não participaram nessa conferência e saíram do OLP. Então, o que aconteceu? Que o Acordo do Oslo foi feito pela autoridade israelense e OLP. OLP, nesse momento, a gente está falando de 93, então são Fatah. E continuam até hoje são Fatah. Não tem outros movimentos dentro da autoridade palestina. Então, nesse momento, com esse acordo dos estados, foi a criação da autoridade palestina. Uma autoridade que não tem autocontrole, não tem a polícia é uma polícia de defender os israelenses, não é para defender os palestinos. E foi espalhada a notícia para nós, quem somos criados na diáspora, né? O acordo dos estados é para a gente conseguir um pedaço da terra para nós construir nosso exército para conseguir libertação toda a Palestina. E essa é uma forma de manipulação que o Fatah trabalhou por vários anos até hoje faz isso. Então, tipo, claro, não estou tirando toda a história do Fatah. Eu respeito muito o que o Fatah antigamente nas 60, na ideologia, como é que começou, como que levantou, como que era a revolução mesmo, a revolução palestina começou com o Fatah, só que a questão que é o que o Fatah se, se virou, né, o que ficou hoje em dia, o que a gente está vendo que é o Fatah. Então, a questão ficou que
pela essa autoridade palestina foi criado, tipo, que é o inteligência palestina, polícia palestina, e são essas coisas. Só que depois disso, em 93 isso foi o divisão dos estados, né? Só que em 96 por exemplo, foi o acordo de assentamentos. Em 97 depois disso, foi mais acordos tipo, como que o exército israelense consegue entrar, sair do território. Depois disso, foi a criação do muro de apartheid, e depois da segunda intifada foi o acordo de segurança. O acordo de segurança é que a autoridade palestina tem que, tipo, é, fazer todas as condições para o exército israelense conseguir entrar, demolir, invadir, prender, fazer o que eles querem dentro do território de Cisjordânia. Só que o que aconteceu é que o Hamas ganhou nas eleições, né, em 2006, e depois disso aconteceu a Guerra Civil Palestina, porque de uma forma ou outra, nem Fatah, nem os israelenses querem que o Hamas quer pegar a autoridade, quer ficar na liderança da autoridade. Então, nesse momento, foi que a autoridade palestina, na verdade, que colocou a ideia dessa época da faixa de Gaza. E é uma vergonha falar isso, sabe? Só que os israelenses usaram isso em forma totalmente para o lado deles. E começou há cerca há 17 anos, né? E a gente lembra muito bem como que era a Guerra 2008 contra a faixa de Gaza. Tanto bombardeio, tanta coisa, e tanta massacre que aconteceram na faixa de Gaza. Então, isso é uma das coisas que ajudou a isso acontecer, ajudou os israelenses a fazer isso, foi a autoridade palestina, foi o Mahmoud Abbas e as milícias dele. As milícias dele que começam a bater e atirar e agredir os manifestantes que saem à solidariedade à faixa de Gaza, que também atira qualquer pessoa que fala no discurso da resistência. A gente tem, por exemplo, Ahmad Saadat, que é o líder do Frente Popular para a Libertação da Palestina. Quem entregou ele para os israelenses depois da ação que ele fez no hotel? Foi o Yasser Arafat. O Yasser Arafat que pegou Ahmad Saadat junto com Ahed, esqueci o Ahed Abu Ghulma e mais uma pessoa que eu esqueci o nome agora, me perdoa. Só que é muitos nomes na minha cabeça. Que são três pessoas do Frente Popular para a Libertação da Palestina que fizeram uma ação que mataram o ministro do turismo dentro de um hotel, e o Yasser Arafat que pegou essas três pessoas e entregou para os israelenses. Então, uma das coisas que acontecem que a gente precisa olhar o histórico muito bem, por que eles fazem isso, de tanto dinheiro que está com a autoridade palestina, de tanta coisa que eles fazem, de festivais, de programas culturais, de não sei o quê, de coisas cidades de entertainment, de não sei o quê, essas coisas para tirar o povo palestino de não pensar em resistência e, além disso, isso tudo centralizado em Ramallah e as outras cidades deixaram o povo bem pobre que ele não consegue pensar na resistência porque ele precisa alimentar a sua família. Isso que a autoridade palestina faz. Isso que fez o 9 foi assim, do que vista palestina quando a China pegou vacinações inválidas do Israel e deram para Israel vacinas válidas. O que era para chegar para a autoridade para vacinas para os palestinos, eles fizeram uma troca, que pegaram inválidas para vacinar o povo palestino. E ele conseguiu esses documentos, colocou no Facebook, foi em um vídeo falando, e a autoridade palestina mandou as milícias dele à casa dele, mataram ele dentro da casa e depois levaram ele para prisão morto. Então, tipo,
Tá entendendo? É que é uma questão que eles são a mão direita dos israelenses. Quando a gente fala que são a mão direita, a gente não mente sobre isso. Além disso, por exemplo, os movimentos queers. A gente tem um movimento de LGBT que é aí a mais palestino, que fala de Palestina livre do Real Mar, de direito do palestino queer ter a sua terra, ter a Palestina inteira do Real Mar. É um movimento que começou em Haifa, que o Shabak e as inteligências israelenses, na primeira manifestação do Al-Quds, agrediram neles. Na segunda manifestação que saiu em Ramallah, o Mahmoud Abbas começou a agredir começaram eles dentro dessa manifestação, atiraram neles e prenderam os ativistas. Por quê? Porque estão falando, não é porque são queers, porque isso já é os israelenses fizeram em Haifa, porque estão falando da Palestina livre do Real Mar. Não é porque são queers. Então é muito importante a gente olhar também o discurso das coisas, que qualquer ação que acontece, a gente olhar o discurso através dessa ação. Entendeu? Então, tipo, a autoridade palestina hoje em dia tem uns 60 mil policiais. Esses 60 mil policiais são todos armados. Uma coisa importante, a partir de 7 de outubro, eles tiraram a arma de todos os ex-prisioneiros, quem que são, por exemplo, estavam com a resistência, cometeram umas ações de resistência à Palestina antigamente e hoje em dia são policiais na autoridade palestina, tiraram as armas da mão deles, de tanto medo que eles têm. E ainda que a gente viu, por exemplo, as brigadas de resistência que estão aparecendo em Nablus e Jenin, que a partir de 2020, que é o final de 2020, é o final de 2022, na verdade, que começou a primeira brigada mesmo, como brigada armada dentro da Cisjordânia, foi o Arin no Sul, que é o final de 2022. Foi a primeira ação deles, foi o lançamento de existe brigadas armadas dentro da Cisjordânia. Quem que está assassinando os líderes é a autoridade palestina. Quem que está falando onde que eles centralizam é a autoridade palestina. Quem que está entregando esses militantes para Israel são a autoridade palestina. Então, por isso eu falei, o primeiro passo para derrotar o Israel é derrotar a autoridade palestina do território da Cisjordânia, porque a gente viu como que a resistência é tão forte na faixa de Gaza, porque não existia autoridade palestina. Era coisa muito ligada, e é muito importante falar que eu nunca fui para a Palestina, está proibido entrar à Palestina, eu nunca visitei a Palestina, eu só conheço as histórias do meu pai, só isso. E depois eu entrei mais nos movimentos políticos palestinos e eu trabalho diretamente com pessoas que são na Palestina histórica. Então, isso que me deixa conseguir essas informações. E uma coisa importante também, que a gente consegue de conteúdo em árabe, infelizmente não tem esse conteúdo em português, né? E a gente tenta tão possível que traduzir essas coisas e colocar essas informações, só que o sionismo trabalha em todos os lados, né, para a gente não conseguir nem espalhar, né, nem colocar as nossas ideias, nossas visões, nossas informações que a gente sabe sobre a Palestina. Mas muito obrigada, camarada. E sobre essas milícias, por exemplo, Haganah. Haganah é das milícias mais conhecidas, né, que são três milícias no início da invasão israelense, que foi o Haganah e mais dois que agora não estou conseguindo lembrar o nome, só que era dos colonos, sim, era dos colonos europeus que foram imigrantes para a Palestina. Só que como que seria toda essa construção? É, aqui uma indicação muito importante do livro de Revolta de 1936 até 1939, do Hassan Kanafani, um autor que é ele que colocou também a ideologia do Frente Popular para a Libertação da Palestina. Muito importante a gente falar que nesse livro ele fala para você como que era a situação na Palestina e como que era a situação do sionismo no território palestino antes da Revolta de 36. Revolta de 36, que era uma revolta contra o colonialismo britânico no território palestino, que é das maiores revoltas que aconteceram na história árabe. Ah,
ele coloca para você que, por exemplo, no início de 1920, é, é, era mais ou menos. Não, desculpa. Em 1917, mais ou menos, eram uns 10 mil imigrantes europeus que foram para a Palestina como imigrantes, como refugiados, né? E começaram a construir os seus assentamentos em cima do território como imigrantes. Aqui, por exemplo, isso leva que até 1920, 1921, é, é, ficou 50 mil de colonos europeus em cima do território palestino. Em 1990, em 1925, você tem uma comunidade sionista construída em mais ou menos é, é, 100 mil colonos. Esses 100 mil colonos, você tem 10% burgueses e 90% proletária judaica, que era ainda o slogan deles que que estava no dia 1º de maio, que era o Dia dos Trabalhadores, que é, ó, esses colonos desceram as ruas falando que a mão de obra judaica só mão trabalhadora judaica só. Então, tipo, era que ao longo desse tempo eles começaram a pegar toda a indústria palestina. Em 1931, 32, que era a sexta conferência comunista internacional, essa é a primeira vez que foi colocada que a proletária judaica sionista que está em cima do território palestino nada diferente do que os 10% dos burgueses que estão lá, porque eles estão com as mesmas ideias racistas. E a partir disso, eles começaram a construir essas milícias, que é a milícias do Haganah e mais duas milícias que foram bem, que começaram a invasão. Essas milícias são de militares, na verdade, eles começaram um treinamento. A maioria deles já participaram da Segunda Guerra Mundial. E então, eles estavam com uma experiência da guerra, que é da Segunda Guerra Mundial. E eles, em um momento, isso é muito, muito colocado, que até que eles participaram das ações nazistas na Alemanha contra os britânicos também, e eles foram e tipo, atacaram os britânicos em um momento na Segunda Guerra Mundial. E depois voltaram à Palestina e construíram Haganah e começou a invasão. Então, tipo, quando você fala dessas milícias, você tem ao longo da história, eles estão preparando uma comunidade racista nazista, só que uma ideologia nazista, só que contra os palestinos. Então, por exemplo, tem um documentário que chama Arna's Children, Os Filhos da Arna. A Arna é uma das mulheres que estavam no Haganah, na milícia do Haganah. Ela meteu vários massacres, ela matou vários palestinos e ela tava lá toda orgulhosa que ela é sionista e hum, tipo, ela tava no Haganah e com todo orgulho. Até que ela conheceu um cara palestino em Nazaré, casou com ele e mudou para o Campo do Jenin. Campo do Jenin, naquela época, quando ela casou com esse palestino e ela mudou para o Campo do Jenin, era bem logo antes da segunda intifada, entre a primeira e a segunda intifada. Depois da segunda intifada, ela virou a casa dela como creche para os palestinos para a formação da história palestina. E hoje em dia, não sei se vocês lembram, em 2021, a fuga dos 6 prisioneiros, esses 6 prisioneiros, 3 deles foram formados na mão da Arna, que ela era.
da grupo do Haganah e ela foi mudando e ela pegou o lado certo da história e hoje em dia o filho dela construiu, depois que ela morreu, ela faleceu de câncer, depois que ela morreu, o filho dela construiu no lugar da casa dela um teatro que chama Teatro da Liberdade, que a maioria dos revolucionários que a gente está vendo hoje, a maioria desses guerreiros que a gente está vendo hoje, da geração anterior e dessa geração, são formados do Teatro da Liberdade, que o filho dela fundou. Então, ela fala sobre as massacres. Além disso, tem outro documentário que saiu sobre Massacre Tantura, que é os colonos que estavam lá, que é com o Haganah, que falam o que eles fizeram nessas massacres. Eles estavam selvagens até que, em um momento, que um cara que tem 90 anos, que está falando o que ele fez em 1947 no Tantura, ele estava rindo, falando que ele estuprava crianças e depois deu facada nelas até morrer. Até matar. Então, tipo, você está falando de milícias construídas é, em forma que de barbárie. Tipo, quem é mais bárbaro entra nessa milícia. Uma das coisas mais importantes também, se você voltar e agora a gente olhar o que é o Haganah hoje no Brasil, Haganah é um sistema de segurança para os condomínios. Sistema de segurança para os condomínios. Imagina que é uma coisa tão engraçada, com tanta raiva, de você olhar que o Haganah, que as milícias que expulsaram, que mataram, que massacraram seu povo, e você vai para alugar um apartamento e aparecer que é o Haganah que é o sistema da segurança. É uma coisa que dá muita raiva, no mesmo tempo muito engraçado isso, né? Porque, tipo, vocês que massacraram. Vocês que começaram, vocês que foram mais bárbaros da história. Mas, e que, tipo, agora que tá acontecendo agora, também, pela primeira vez que tá acontecendo, isso aqui, o que aconteceu no Deir Yassin, o que aconteceu no Tantura, o que aconteceu em todos esses massacres, que essas aldeias palestinas que a gente conhece e a gente fomos criados com essas histórias, falando sobreviventes desses lugares. Eu fui criada num campo de refugiados palestinos. Eu ouvi histórias de sobreviventes dessas massacres que vinham os seus pais sendo assassinados na sua frente. É uma coisa, não é pra gente, tipo, sentir coitados. Não, não, eles estavam construindo uma geração pra gente não esquecer. Eu nasci para defender a Palestina. Eu nasci para resistir para a Palestina, para estar aqui hoje falando isso. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Por isso a gente nasce como palestinos, não é para a gente viver. A gente vive para deixar as histórias dos nossos antepassados, do nosso povo que foi massacrado, deixar vivo e falar sobre o sofrimento deles, falar sobre a injustiça que o povo palestino vivia a partir de 1897 até hoje. É, e eu tô mais feliz agora que tem mais uma palestina aqui junto com a gente. Então, é que sobre a primeira pergunta, então, como que é difícil aqui falar sobre resistência à Palestina, como que sempre falam que você está apoiando o terrorismo, como que a gente precisa mais afirmar que não, a gente tem uma resistência à Palestina hoje em dia, e a gente quer o nosso direito a resistir, de legitimar a resistência à Palestina, porque eles tiraram essa legitimidade a nós há muito tempo, né? Então, tipo, isso é para a gente conseguir colocar mais como que um direito a nós para resistir, para se defender. Então, por isso eu sempre falo sobre a resistência palestina. Claro, por exemplo, eu como palestina não concordo 100% com a ideologia do Hamas. E sempre eu recebo essa pergunta, por exemplo, que é, se o Hamas, o Jihad Islâmico, libertar a Palestina e eles pegar a presidência do Estado palestino, eles vão criar um Estado como que eles querem, um Estado islâmico, vão te obrigar a colocar a hijab. E eu sempre falo, gente, deixa eles libertar a minha terra e depois eles me cobrir inteira. Tudo bem, não me importo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando estiver a minha terra, eu posso defender meu direito como ser humana. Só que sem terra, como eu vou defender o meu direito de ser humana e o que eu quero e o que eu não quero? Então, isso é muito importante a gente falar que não, é que é a questão que a gente briga depois,
Essa é a primeira coisa. Só que o mais importante, cadê os estados? Por que dois estados? E para quem é esses dois estados? Para um europeu que nunca viu a minha terra na sua vida, só que foi colocado na cabeça dele que ele tem direito, porque há 5.000 anos atrás existia um povo lá. Querido, você pode ir lá viver, porque a gente sabe muito bem que a Palestina era os lugares mais que tem convivência pelo mundo. A Palestina que é o mais que tem diversidade. Então, tipo, ainda agora, com depois que a gente tá 8 milhões de refugiados palestinos na diáspora, a gente tem muita diversidade, a gente tem muita mistura, né? Ainda na nossa etnia. Como que somos várias etnias, somos várias, tipo, várias religiões, somos pessoas ainda que eu acredito até que a maioria dos palestinos são ateus, né? Tipo, a gente veja isso em vários lugares. Só que a questão fica, quem é esse europeu que vai ter um direito de um solo da minha terra? É injusto. E ainda, pensando, a gente tem 8 milhões de refugiados palestinos. Tá bom, dois estados. Meu pai nasceu em Haifa. Eu quero voltar a viver em Haifa. Mas eu não quero viver em Haifa israelense. Eu quero viver em Haifa palestina. Então, tipo, esse, por exemplo, esse programa socialista como o sistema socialista que era como visão do Frente Popular, por exemplo, da FPLP, como que era a visão deles, que a Palestina é livre do Real Mar, democrática, laica, e quem quiser viver embaixo, sobe esse Estado, bem-vindo. E isso que a gente está querendo, isso que o palestino quer. E esse que é o justo, né? Porque a terra toda é nossa. A terra é nossa, então não tem discussão. Sobre o governo brasileiro. É, eu Na verdade, toda a minha fala eu estava tentando evitar falar sobre isso, mas é muito importante a gente falar sobre isso. Primeira coisa, por enquanto, por exemplo, o governo brasileiro nem está dando nem segurança para os palestinos que estão aqui. Vamos falar a verdade, né? Nem dos brasileiros que estão falando a favor da Palestina. Eu estou sendo perseguida, fui demitida do meu trabalho, estou em várias situações de ameaças. Já passei que foi empurrada no meio do shopping, muitas perseguições, muita coisa acontecendo, muitas ameaças de vários ativistas palestinos ou brasileiros pró-Palestina. E a gente não está vendo nenhuma ação até da própria esquerda brasileira de proteção para essas pessoas. Então, tipo, a gente tem deputadas que estão sendo ameaçadas, né? Tipo, a Luciana Genro e, tipo, a Monique e tal, do próprio PSOL, por exemplo, que não estão sendo ameaçadas e onde está essa proteção? Onde está essa, não é proteção, vamos falar acolhimento popular. A gente não está vendo nem esse acolhimento popular. Então, isso é muito importante a gente entender também o que é o Brasil que temos hoje em dia. É um Brasil, depois de 4 anos do Bolsonaro, do evangélico, que coloca na cabeça que o Israel é a terra prometida. Nada contra o evangélico em si, mas contra essa coisa de colocar a política na religião e religião na política. Então, isso que deixou que hoje em dia muita gente. Então, é, abrindo os olhos, falando, coitados dos palestinos, só que no mesmo tempo não é Israel que tem que ser protegida, que tem que ser toda a proteção ao Israel. Então, você está falando de um governo que ganhou agora 50%, né, nas eleições, 50% não é uma coisa que ele não tem aquela hum, popu- tipo, não é muito popular, né? Porque 50%, então você precisa estar no meio que para você conseguir ganhar todo o seu povo para ficar, para sobreviver o Brasil, né? Até as próximas eleições. Só que no mesmo tempo, por exemplo, como é, o Lula sempre foi com os dois estados.
nunca falou da Palestina livre do Real Mar, nunca falou do Estado palestino democrático laico em cima dos 27 mil quilômetros quadrados. Ele nunca falou sobre isso. Tá, sempre ele tá ao lado de solidariedade ao povo palestino, sempre tem esses posicionamentos mais para o povo palestino, mais para o apoio palestino, mas também é muito importante que em 2011 é o Lula que iniciou as falas, as conversas sobre o acordo do armamento e treinamento, e a Dilma que fez esse acordo depois e trouxe essas armas para o Brasil. E agora o Lula, depois que foi o posse, uns meses depois ele começou a falar sobre o segundo acordo de armamento e treinamento israelense e inteligências e também o sistema de segurança israelense para trazer para cá. Então é uma coisa que a gente está vendo que eu não estou esperando nada do governo brasileiro, na verdade. Claro, está pedindo romper as relações, porque é isso que tem que acontecer, mas romper as relações, isso em uma forma ou outra, a gente tem que olhar o que aconteceu com o PM ao longo desses anos, a partir do armamento israelense até hoje, quando vai prender um negro brasileiro e quando o israelense está prendendo um palestino, a gente vê que tem o mesmo treinamento que aparecendo que ele está enforcando o jovem do pescoço da mesma forma. Então, tipo, e isso está acontecendo nas periferias aqui. Então, isso deu mais legitimidade para o PM para matar mais jovens negros nas periferias. E isso é a mesma bala que está matando os jovens negros aqui e toda a juventude brasileira dentro das periferias, a mesma bala que está matando os palestinos na Palestina histórica. Então, o que estou esperando desse governo? Na verdade, não estou esperando nada. Eu preciso fazer meu dever, eu preciso fazer meu pressionamento de romper todas as relações, de a gente conseguir esse momento, esse avanço de romper e expulsar o embaixador, só que será romper as relações em forma aberta? Isso já é rompimento também das outras relações que estão embaixo da mesa? Não, não, porque o sionismo está no próprio Brasil. O sionismo está dentro do Brasil. São empresas, são bancos, são fábricas, são brands que estão saindo israelenses, sionistas, totalmente aqui no Brasil. Estão sendo fabricadas aqui. Então, a questão não é só romper as relações. É a questão tanto que o sionismo está entre nós aqui, entre a comunidade, entre todas as coisas que a gente está fazendo. É, 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 eu cheguei a um momento que a gente não está conseguindo comer, sabe? Que marca vamos comprar? Entendeu? É isso. E chega uma coisa que, além disso, dentro de qualquer instituto público ou privado, tem sionismo, tem mão do sionismo. Então, romper as relações é uma coisa que vai acontecer em imagem só, porque o sionismo já está baseado no Brasil que para as crianças você vê mais dentro das comunidades conservadoras. Então, seriam que o pais, por exemplo, o pai, tio, tal, que está entre o exército ou em uma dessas milícias, que fica treinando as crianças da família, ou ainda do próprio. Do próprio conservadorismo, sabe? Tipo, como que é uns encontros religiosos que dão a arma para as crianças para ser treinadas e para aprender a atirar. Além disso, que tem vários vídeos que são dentro das escolas israelenses de como falam sobre os palestinos e como que colocam ódio dentro da criança israelense para odiar o palestino e para que quando você crescer e pegar a arma, então você tem que matar todos os palestinos. E tem esses vídeos traduzidos para o árabe, infelizmente, mas eu vou procurar se tem uns deles que está traduzido em inglês e eu posso até que fazer legenda em português depois. Mas a questão que são mais em formas individuais, só que individuais em forma muito grande. Então, não é, a gente não podemos falar que é treinamento oficial, mas é um treinamento grande ser sendo em forma individual.
Então é uma coisa, mas, por exemplo, essa situação das escolas, isso é muito perigoso, muito mais perigoso do que a questão das armas, de treinamento de armas, porque a gente está vendo que é uma geração inteira israelense que está com ódio, ódio de matar todo que é árabe, muçulmano, palestino, então de colocar o islamofobia em uma forma muito grande de colocar, se você não matar eles, eles vão te matar. Então, colocar essas ideias na cabeça da criança é muito mais perigoso do que a criança pegar a arma. Porque essa criança com 17 anos, quando tiver a oportunidade de pegar a primeira arma, vai treinar atirando em um palestino. Entendeu? Então, tipo, mas eu vou procurar os vídeos e mandar pra você depois. Eu tenho vídeos das crianças atirando, das crianças treinando, usando armas. Pergunta: quem são os semitas? Essa é a primeira pergunta. O que significa semita? São os filhos de Sem. Quem são os filhos de Sem? Todos que moram naquela região. Todos que nasceram naquela região. Todos que são de origem daquela região. Então, eu sou semita também, a Karima é semita também. Não, é isso. Você tem que saber o que significa a palavra. Antissemitismo foi um crime pronto que eles colocaram depois da Segunda Guerra Mundial para o uso deles, para qualquer pessoa que fala anti-sionista, então ser colocado como antissemita. É um crime pronto. É claro que não estou tirando que não existia isso na Europa. Claro, existia de uma forma muito grande. Foi das piores coisas que aconteceram no histórico, é o Holocausto. Mas claro, e eu não estou tirando sofrimento de ninguém. Eu tô falando como que eles usaram isso. Porque quando você voltar ao histórico, você vai ver que há muitos dos sionistas eles estavam aliados junto com Hitler. Porque o Holocausto é, 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 vai, vai, vai dar uma riqueza para o diálogo sionista. Então, é uma forma ou outra, eles foram aliados em uns dos momentos. Então, é questão que o antissemitismo foi colocado depois, especificamente na Alemanha. Hoje em dia, a gente está vendo que tem mulheres palestinas refugiadas do campo do Yarmouk, refugiadas da Síria, que estão com 60 anos, saindo para as ruas com bandeira palestina, que é isso o mínimo direito delas, estão sendo presas pela polícia do Berlim. 2 semanas atrás, a declaração que o governo alemão colocou, que é considerar Hamas terrorista, e a segunda vem o Samadun. Samadun, que é a rede de solidariedade aos prisioneiros palestinos. Então, tipo, imagina como que eles estão fazendo, porque o Samadun, que são das redes dos movimentos que mais que puxa pessoas para a rua para manifestações. E isso começou a partir abril de 2021, quando saiu o Dia do Prisioneiro Palestino, que milhares de manifestantes ocuparam as ruas de Berlim. E a partir daquele momento, eles começaram a proibir as ações do Salmadun, proibir as manifestações, não dar autorização para as manifestações nem do dia da Nakba, proibiram todas as ações do dia da Nakba. Mas, tipo, sabe, agora, eles colocaram em dezembro, ainda antes de 7 de outubro, eu tô falando dezembro de 2022, foi uma conferência do governo da Alemanha que foi considerado que qualquer movimento à solidariedade do povo palestino acusado de antissemitismo. Acusado de antissemitismo. Então a gente tem que olhar esse uso de antissemitismo, o que está sendo e por que eles estão usando isso, e a gente pesquisar o significado da palavra, quem são os semitas, para a gente conseguir combater. E é muito importante a gente colocar que tem muitos judeus antisionistas, e a gente pegar esses judeus antisionistas que estão aqui no Brasil, que estão em todo lugar, que estão, por exemplo, os sumarés, que estão os palestinos judeus, que são de mais de 4.000 anos daquela terra, que moram na montanha no Nablus, que vivem lá, que são antisionistas, são isolados totalmente, são mais perseguidos porque são judeus verdadeiros, judeus de etnia mesmo,
que vivem lá há muitos anos e são antisionistas, e são contra a criação do Estado de Israel, e falam que isso não existe na Bíblia. Então a gente tem que olhar essas pessoas que estão mais perseguidas, que estão ainda muito mais perigosa a situação para eles. Por exemplo, o Breno Altman, como que agora a Confederação Israelita, o que eles fizeram com Breno Altman, dos maiores inimigos para eles. Conseguem acusar ele de antissemitismo? Essa questão, estão acusando ele de ser anti-si, como que com os palestinos também. Então é uma questão, não é que eles têm um discurso. Se você começar a discutir com eles um pouquinho sobre quem são os semitas, eles nem vão saber te responder. E isso é uma verdade, porque é uma coisa que eles só decoram, eles decoraram. E tem isso. Podemos acusar com isso. Não sabem discutir sobre isso. Tenta discutir um pouquinho, só perguntar quem são os semitas. Eles não vão saber te responder. Então, essa oportunidade realmente foi muito importante. Essa, essas conversas, né, que a gente tive e tal. Então, muito importante isso. Eu agradeço muito e eu fico à disposição também para as próximas. Eu me coloco à disposição em qualquer situação. Agora também, como foi demitida, então eu posso me deslocar mais. Eu posso ser à disposição também em qualquer lugar. Muito importante a gente levar esse discurso dentro das periferias. Muito importante a gente levar esse discurso para a classe trabalhadora brasileira, porque é, essas pessoas que sentem a nossa dor, essas pessoas que vão realmente sentir mais, porque eu não gosto mais de trabalhar pelo YouTube, pela live, pelas essas coisas, eu gosto mais de ir aos lugares e conversar com a juventude, porque é eles que estão sentindo as mesmas dores que eu estou sentindo. É, então, agora só no final, falando que a gente não está em um momento fácil, não. A gente não está sendo, tipo, ainda que saudável 100% até também nas nossas atividades, porque a gente está sendo com toda essa pressão que a gente está vivendo pela mídia, pelas falas, pelas ameaças, pela perseguição também, está sendo muito complicado isso, de a gente conseguir falar todos os detalhes, de falar todas as coisas, porque também é, muitas vezes você vai pensar 100 vezes antes de falar a frase, porque tem famílias no final, cada um de nós tem uma família, tem pessoas que a gente ama, que a gente precisa protegê-los. Então, só quero deixar aqui uma convite que é para a manifestação dia 29, agora é 29 de novembro, que como falam, né, é dia de solidariedade ao povo palestino, mas na verdade é o dia de divisão palestina, né, a Palestina foi dividida mesmo. Então é muito importante a gente também saber os termos certos, muito importante não falar, não adotar o discurso que é uma guerra, não é uma guerra, é um genocídio, não é uma guerra, é uma ocupação, não israelenses, é sionistas nazistas, não uma guerra entre Israel e Hamas, não é uma ocupação sionista nazista em cima do território palestino que está durando mais de 76 anos. Muito importante a gente não desumanizar também nossos homens, só falar que tem vítimas, mulheres e crianças, também nossos homens estão sendo mortos, são nossa juventude toda está sendo morta, tá sendo massacrada dentro da faixa de Gaza, não é para desumanizar nossos homens, e essa das coisas mais importantes que a mídia está fazendo também para desumanizar os homens palestinos como se fosse que eles não são humanos, que não estão morrendo. Não, estamos perdendo muitos homens, estamos perdendo muitas mulheres, estamos perdendo muitos idosos, muitas crianças também. É, e é muito importante a gente afirmar que é romper as relações, não só também relações de imagem do governo entre o governo, também da gente começar em si mesmo, da gente boicotar e romper
romper as relações de verdade entre nós também, porque quando você conhece uma pessoa que fala do discurso de paz, essa pessoa agora tem que saber que não existe nada que chama paz com a existência dessa ocupação. Não existe uma coisa dessa lavagem cerebral que eles tentam colocar de paz e amor no momento que tem um genocídio que está acontecendo, que é mais de 20 mil mártires que está acontecendo na faixa de Gaza, e mais de 7 mil prisioneiros, e mais de 78% da nossa terra roubada. Não é para aceitar esse discurso por enquanto, e nem nunca, jamais que o povo palestino aceitar dois estados, jamais ter um paz com o mesmo que colocou a arma na minha cabeça, o mesmo que colocou a arma na cabeça do meu pai, é, e a Palestina livre do Rio ao Mar. É uma coisa, tipo, bem engraçada que eu trabalhava no Museu da Imigração e foi demitida me acusando de apoiador terrorista. É o Museu da Imigração, entendeu? Tipo, é, é só pra gente imaginar tanto que o sionismo tá entre nós mesmo. A gente realmente me agradece muito, foi incrível. Quando vocês fizerem os cortes, tal, pode me passar pelo WhatsApp, por favor. As redes sociais pode me passar, que eu posso colocar no Samadun e tal, até se for uma coisa, até da formação interna, coisas assim, de vocês, tipo, fazendo mais informação sobre a Palestina, pode me mandar que eu compartilho nas páginas do Samadun e também na minha pessoal. E muito obrigada, gente. Boa noite.